igreja, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, como é bom estar aqui para adorar ao Senhor, amém? Hoje, dia 5 de abril de 2020, irmãos cristãos de todo o Brasil se reuniram para jejuar, para clamar ao Senhor, para pedir ao Senhor uma bênção toda especial sobre a nossa nação, para pedir ao Senhor para sarar a nossa nação, para curar a nossa nação. Durante esses dias, irmãos de todo mundo, de toda a terra, têm se levantado e têm clamado ao Senhor, pedindo a cura, pedindo a restauração, pedindo que o Senhor venha intervir nessa situação, que nós possamos ter uma mudança, porque lá no livro de 2 Crônicas, se você puder abrir aí na sua casa, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, o Senhor, Ele nos faz uma promessa. E baseado nessa promessa que nós estamos clamando a Ele, segundo o livro de Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: e se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. Aleluias! O Senhor, Ele ouve a nossa oração. O Senhor, Ele escuta o nosso clamor. Então, que nessa noite, mais uma vez, possamos clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor pela cura, clamar ao Senhor pela restauração, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que Ele possa exterminar todo vírus, que Ele possa exterminar essa doença que nós não aceitamos, porque quando a igreja do Senhor se posiciona, o inferno ele tem que se calar, o inimigo ele é derrotado em nome de Jesus. Feche os seus olhos nesse momento e vamos falar com o Senhor. Vamos colocar a nossa fé em ação, porque nada poderá nos resistir. Se nós estivermos com a nossa fé em Cristo, se nós crermos no Senhor, nada irá nos resistir. Nenhuma doença, nenhum mal, nada poderá nos resistir, porque nós cremos no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. Você pode abrir os seus lábios aí na sua casa e começar a clamar ao Senhor. Começar agora a falar com o Senhor. Começar a dizer: Senhor, eis-me aqui, ó Deus, eu estou clamando ao Senhor. Eu clamo ao Senhor agora por uma intervenção. Senhor, eu coloco agora, ó Deus, a nossa nação diante de Ti. Eu coloco agora a terra diante de Ti, Senhor, todas as nações diante de Ti. E te pedimos, ó Deus, a cura, a restauração. Ó Pai, te pedimos, ó Deus, vem intervir nessa situação, ó Deus, e mudar a nossa sorte. Ó Deus, que haja, ó Pai, depois de tudo isso, ó Deus, um derramamento do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que vidas sejam avivadas, que vidas sejam transformadas, que nunca mais sejamos os mesmos, ó Pai, mas que sejamos cheios do Teu Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia, você pode agora clamar a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Coloque a sua fé em ação neste momento. Coloque a sua fé em ação e você verá o impossível acontecer. Nós temos o Deus que é o Deus do impossível. O Deus que é o Deus que pode todas as coisas. O Deus que ressuscita mortos. Obrigado, Jesus. Nós louvamos o Senhor. Nós te adoramos, Deus. Nós te exaltamos. 4 dias de morte não poderão cruzar. Deus quando vai ressuscitar, 12 anos
Ele é digno de ser adorado, amém. Glória a Deus, Deus está neste lugar, Deus está na sua casa, aleluia. Você pode adorar ao Senhor, glória a Deus, e Ele vai derramar sobre nós a unção, o poder, e nós vamos sentir 1000 graus, está aquecendo, 1000 graus de bênçãos, 1000 graus o mover do Senhor, 1000 graus o calor do Senhor, envolvendo as nossas vidas, aleluia. Você pode adorar a esse Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Santo Tu és, ó Pai. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, Jesus. Não outro como o Senhor, ó Pai. Aleluia. Cante ao Senhor. Te adoramos, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Deus. Receba a nossa adoração. De Ele, na presença dos homens, na presença dos anjos, sei eu te louvarei, mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra, todo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Ele é Deus, Deus de maravilhas, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber seu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O povo da igreja canta, o inimigo cai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, degraus de sangue, degraus de sangue. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá novo som de aleluia. Aleluia. adora Ele. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre te louvarei, mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra, todo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o Senhor. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O povo da igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, degraus de sangue, degraus de sangue. Som da festa vai subir,
Você pode adorar ao Senhor. Você pode dançar, sair do seu lugar, amém, arredar o sofá para lá e dançar na presença do Senhor, amém. Um dia nós estaremos todos louvando ao Senhor juntos na glória, amém. E serão 24 horas de louvor e adoração, amém. Glória a Jesus. Então nós já começamos o ensaio para o que será lá na glória, amém. Glória a Deus. Já comprei minha passagem, tô saindo de viagem. O lugar pra onde vou, no interior de Minas, bem próximo das Goiás. A Deus até é boa, mas nada se compara com que a cidade é. Eita terra abençoada, quer saber pra onde eu vou? Já comprei minha passagem, tô saindo de viagem. O lugar pra onde vou, não interior de Minas, bem próximo das Goiás. Mas coisa é boa, mas lá não se compara com que a cidade é. Eita terra abençoada, quer ser forte. Vou pra Nova Jerusalém, eu vou pra lá, eu vou pra lá, meu pé vai pisar no ouro, aí eu vou cantar no ouro e gritar e só quem vai. Glória a Deus, eu vou pra lá, eu vou pra lá, meu pé vai pisar no ouro, aí eu vou cantar no ouro e gritar e só quem vai. Aleluia! Eu vou pra lá, Quem vai? eu vou pra lá, meu pé vai pisar no ouro, aí eu vou cantar no ouro e gritar e só quem vai lá. Eu vou pra lá, eu vou pra lá, meu pé vai pisar no ouro, aí eu vou cantar no ouro e gritar e só quem vai lá. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluias! Glória a Jesus! Estaremos todos juntos adorando ao Senhor, amém? Nesse grande dia, glória a Deus! Aleluia! Onde você estiver, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Continue adorando ao Senhor, continue glorificando o nome do Senhor. Continue dizendo, Espírito Santo, vem neste lugar, Senhor, enche a minha casa, enche a minha vida. Enche, Senhor, o meu ser, que eu possa transbordar de Ti, Jesus. Que não haja espaço para mim mesmo, Pai, mas que eu venha transbordar do Senhor. Porque um dia o Senhor pagou o preço ali na cruz para me salvar, o Senhor me amou. E hoje eu posso Te adorar, hoje eu posso bendizer o Teu nome. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. E como forma de gratidão, eu Te adoro. Eu digo que o Senhor é santo. Eu Te dou o melhor do meu louvor, o melhor da minha adoração. E Te peço, Senhor, traga o céu na terra neste momento, ó Deus, para que possamos sentir o calor do Teu Espírito Santo, ó Pai. Vem, Espírito Santo, neste lugar, Senhor. A Tua noiva clama por Ti, ó Deus.
clama por ti, ó Pai. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago, amor a mim. Ele sou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Oh, 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 filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Oh, filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra minhas correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago, amor a mim. Ele sou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Oh, 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 filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. O Senhor proclamou ali naquela cruz que está tudo consumado. O preço já foi pago. O preço já foi pago por mim, por você. Toma posse
base na sua vitória. Eu não sei o que você precisa nessa noite. Eu não sei o milagre que você precisa nessa noite. Só você e Deus sabe. Só você e Deus sabe. Então não fique com vergonha da pessoa que está ao seu lado, porque ela não pode resolver o seu problema. Só Jesus pode resolver o seu problema, pode mudar a sua história, pode curar as suas feridas, pode transformar, pode mudar a sua sorte, pode fazer um passo novo. Só Jesus. Você está naquele cego, clame por Ele, filho de Davi, eu estou aqui, eu preciso de um milagre. Clame a Ele, quebra as correntes, Senhor, quebra as correntes, cura as minhas feridas, Senhor. Já foi dado Por Ele está aqui, filho de Davi. Preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O Cristo já foi dado na cruz. O Senhor tem vida nova para você. O Senhor tem uma vida nova para você nessa noite. Toma posse. Não permita que o inimigo venha te aprisionar. Diga para ele: o preço já foi pago. Tudo está consumado. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Você pode declarar nesse momento para o inferno ouvir: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Declare mais forte: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Não mais morte, não mais temor, não mais escravidão, não mais medo, não mais rancor, não mais feridas. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aplauda Ele, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, graça e paz. Você que está na sua sala, você que está na sua cozinha, no seu quarto, que Deus em Cristo te abençoe. Aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Josué, eu sou o apóstolo Josué da Missão Evangélica Betel. Talvez você já ouviu algum áudio, né? Porque dizem que eu sou aquele que gosta de gravar áudio, está enviando nas redes sociais. Que Deus em Cristo te abençoe. Muito bem, eu convido vocês a sentarem, poder sentar. Aqui nós estamos, um grupo pequeno de pessoas aqui neste local, em obediência às recomendações do Ministério da Saúde. Mas eu quero que você convide agora a sua vizinha, o seu parente, que você agora mande o link e diga assim, olha, o apóstolo Josué vai falar sobre este barulho que está acontecendo em toda a terra. É isso mesmo. Eu quero que agora você ligue para sua amiga, seu vizinho, seu parente, e diga assim, olha, você tem ouvido falar deste barulho? Você já ouviu esse barulho pela madrugada, durante o dia? O apóstolo Josué vai nos falar com respeito a este barulho que está assim, digamos, preocupando um pouco as pessoas. Eu já ouvi, lógico, era 2h da manhã, eu cheguei assim a acordar minha esposa para que ela ouvisse, mas ela estava dormindo, deixei ela dormindo, levantei, que fiquei um pouquinho preocupado, um barulho assim bem estranho, né? Bem estranho. Então nós iremos falar sobre isso nesta noite. Dentro da mensagem, eu quero passar para você uma visão com respeito ao que está acontecendo com o globo terrestre ultimamente. Nós vamos falar sobre isso. Muito bem, eu quero que agora na sua casa você dê uma olhadinha na bateria do seu celular, se ela está completa, se precisa conectar para que você venha entender a mensagem dessa noite. E nós iremos ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar,
E eu tenho certeza que esta semana já está começando uma semana abençoadíssima por Deus. Abençoadíssima. Nós vamos ligar aqui, acender as luzes aqui do altar. Eu vou pedir que acenda as luzes aqui do altar, né, para que nós possamos enxergar até melhor. E talvez você consiga enxergar melhor aqui o nosso altar. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Muito bem. Opa, agora deu certo. Agora sim. Amém. Deus abençoe. Queridos, nós vamos orar. Curve a sua cabeça. Eu gostaria que agora você pensasse na sua família. Você pensasse nessa pessoa que está ao seu lado já há alguns dias. Vocês estão em quarentena. Não está indo aos locais de reunião. Não está indo aos templos. Vocês não estão indo às igrejas. Você está em sua casa. E talvez até um pouquinho preocupado, apóstolo, eu queria participar da ceia. E como eu faço? No final dessa reunião nós vamos dar uma orientação para que você participe da ceia, você não fique sem a sua santa ceia. Vamos colocar assim, curve a sua cabeça. Senhor, nós colocamos diante do Senhor esta vida que agora dentro de sua casa, esta pessoa que agora está dentro do seu escritório, do seu carro, eu peço que o Senhor estenda tuas mãos e traga uma bênção toda especial para este homem, para esta mulher, para esta senhora que está tão preocupada. Deus, ela não ouviu o barulho, mas ela está preocupada porque todos estão comentando com respeito a um barulho que está acontecendo no universo. Pai, eu te peço que abençoe esta vida, que ela possa encontrar tranquilidade e paz no seu coração. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Queridos, eu quero deixar uma palavra nessa noite, uma palavra que eu quero chamar a sua atenção para esta palavra. Eu quero falar com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Independente da sua denominação, independente da placa da sua denominação, eu quero falar com você que faz parte da igreja de Cristo Jesus. Muitas vezes, nós como igreja, nós esquecemos que nós somos chamados para guerrear. Nós como igreja, meu irmão Jerry, nós não fomos chamados apenas para participar de uma denominação e através das orações e das buscas, nós sermos felizes, nós termos nossas vidas realizadas tão somente. Não. Nós somos chamados para ingressarmos, e isto nós fizemos no corpo de Cristo, que é a igreja, para sermos guerreiros, soldados. Existe uma batalha que nós temos que ganhar esta batalha. Existe uma guerra, e esta guerra, ela está declarada. Esta guerra, ela foi declarada. E o Senhor desta igreja, o dono desta igreja, ele disse assim ainda: as portas do inferno não vão prevalecer contra esta igreja. Deixa eu dizer algo para você. Quando ele disse isto, o inferno inteiro ouviu. E eu creio que alguém disse: olha, vai lá e reforce a tranca do inferno. Coloque uma fechadura melhor. Coloque os ferrolhos novos nesta porta. Porque o Jesus, Senhor deste povo, ele disse que essas portas que nós temos vão ficar frágeis, fracas, diante desta igreja. Essas portas, que são as portas do inferno, não vão conseguir segurar quando esta igreja vier contra nós. Assim foi falado no inferno, eu creio. Porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja.
Isto o Senhor estava dizendo: olha, o inferno pode ser forte, o inferno pode ter portas fortes, portas resistentes, mas elas não vão resistir quando a minha igreja atacar. Opa, pare um pouquinho. Pare um pouquinho só para você pensar em algo. Quando você, então, se coloca em uma posição que não é uma posição de guerra, quando você assume uma posição até confortável, que não seja uma posição de batalha, eu posso ver que nós, ao assumirmos uma posição assim, nós podemos estar numa posição de sermos derrotados. Porque se porventura alguém vai para a guerra, e de repente no meio do tiroteio, se ele começa a chupar um picolé, se ele começa a comer um sanduíche, se ele começa a procurar um lugar para descansar, pastora Shirley, ele vai levar tiro. Um soldado que vai para a guerra, eles têm que estar bem armado para guerrear. E o apóstolo Paulo, preste atenção, vou marcar aqui, o apóstolo Paulo, ele disse assim lá no livro de Efésios, do capítulo 6, ele diz assim, quer ver do versículo 12, ele fala assim: porque a nossa luta, o apóstolo Paulo, ele fala como quem era e é pertencente à igreja. Ele diz, a nossa luta, e ele fala mais ainda, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestade, contra os dominadores deste mundo. Minha irmã, eu quero esclarecer, deixar bem claro aqui nessa noite. Meu irmão, por favor, eu quero que você agora entenda. O mundo espiritual, existe dominadores. Bispo Léo, não existe nada que esteja neutro neste mundo. Existe aqueles dominadores que tentam e estão dominando o comércio, dominando fábricas, são os dominadores deste mundo. E você pergunta, apóstolo Josué, quem são eles? Eu quero logo adiantar, são demônios, são espíritos maus. E o apóstolo Paulo diz que a nossa luta, quer dizer, a nossa guerra, não é contra o sangue. Meu irmão, pastor, olha para mim, você que não levou a igreja hoje a fazer o jejum, porque você não é do partido do presidente. Você que, talvez do partido de outro, que perdeu a eleição, aí você disse, eu não vou levar a igreja para estar jejuando, porque eu não concordo com o presidente. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. O que nós fizemos hoje, dia 5 de abril, não foi em favor e nem a pedido tão somente do presidente, foi a igreja que se levantou para lutar contra os demônios. É o levante da igreja contra os espíritos malignos. Nossa luta, diz o apóstolo Paulo, meu querido pastor, meu querido irmão, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, a minha luta não é contra você, minha irmã, a sua luta não é contra o seu esposo. Homem, olhe para mim, a sua luta não é contra a sua esposa, mas a sua luta, a nossa luta, é contra as potestades. Preste atenção. Talvez você não ganhou essa luta ainda, essa batalha na justiça, é porque você está guerreando contra homens, contra carne, contra o sangue, e é necessário você lutar contra o inimigo que está por trás dele. Paulo diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Vamos entender. Nós estamos passando por um momento, o mundo inteiro. Surgiu um novo vírus da família dos corona. Surgiu agora um novo. Este novo, se você falar assim, apóstolo, deixa eu dizer algo. Quem foi que enviou este vírus? Deixa eu te falar, ele não viria e não surgiria se não houvesse uma permissão de Deus. É Deus quem permite. O diabo não consegue
falar, olha, eu vou fazer e vou confrontar. Não, tem que haver uma permissão de Deus. E quando Deus permite, Ele permite por um motivo, por uma razão. Existe alguma coisa que Deus reagiu, Ele reagiu enviando permitindo que esse vírus viesse. Agora, por trás deste vírus, existe alguns demônios, ou muitos e milhares. Milhares. E eles vêm atrás. Alguns têm o objetivo de criar confusão. Outros vieram com o objetivo de criar o quê? Divisão. Não sei se você sabe, lá na China, o número de divórcio cresceu, depois do vírus, depois da quarentena. Então, escuta, pastor, que os demônios, vem também um grupo deles, uma legião deles, com um objetivo, são várias legiões. Então, certamente, o líder deles, que é o diabo, disse, olha, vocês vão agir depois para separar os casais. Eles vão ficar muito juntos dentro de casa, vão até cansar de olhar um para a cara do outro. Então, faz o seguinte, vamos colocar, vocês vão causar este pavor um do outro. Queridos, olha, o diabo ele trabalha assim, nós temos que estar atentos, queridos. A igreja tem que estar atenta para não cair na cilada do diabo. Ei, quantas vezes dentro da própria denominação nós temos pastor um contra o outro, pastores contra o apóstolo contra pastores, é assim, queridos. Um não gosta, um vai com a cara do outro. Deixa eu dizer algo para você, o apóstolo Paulo diz assim, olha, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é contra os demônios. Então escute bem, quando a igreja ela entende isto, quando a igreja passa a entender, ela sente e ela toma a sua posição, que a sua luta não é contra partido político, a sua luta não é contra um homem, nem dois, nem três, não é contra aquela pessoa, mas a sua luta é contra os poderes das trevas, os demônios. Quando ele sai, aquele que era usado por ele vira um boneco. Acabou, queridos. Se porventura os demônios que estão por trás do seu inimigo, se eles saem, esse seu inimigo vira nada. Ele vai te abraçar e te dar um beijo depois da quarentena. Acabou. Porque a nossa luta é contra os espíritos malignos. Agora vamos entender. Interessante, pastor Ostila, que eu estava olhando aqui. Teve uma vez que alguém entrou em luta. Entendeu isso? O nome dele, Daniel. Daniel, ele percebia que ele tinha uma guerra a ganhar. Ele tinha uma guerra a lutar e ele queria ser vencedor. Daniel então percebeu que chegou o tempo de Deus cumprir uma profecia na vida do povo de Israel. E eles estavam sendo escravizados lá dentro da Babilônia. Daniel entendeu que a luta não era chegar e chamar o rei para conversa, tão somente. Não era apenas chegar e conversar com todos, mas Daniel entendeu que a sua luta era no campo espiritual. Então Daniel imediatamente entendeu que esta batalha no mundo espiritual, meu irmão, não se ganha com uma 4.40, não se ganha com 38. Essa luta não é com armação, não é com um armamento de guerra que você vai ganhar. Essa luta você ganha com jejum e oração. O profeta Daniel entendeu isto, ele compreendeu isto. Imediatamente ele colocou-se em oração. E ele começou a fazer a sua oração e pedir perdão pelo pecado do seu povo. Não sei se vocês viram a pastora Débora, a pastora Isabela pedindo perdão pelo pecado da nossa nação. Senhor, nos perdoa por isto. Daniel começou a pedir perdão a Deus pelo pecado do seu povo. Começou a implorar em jejum, em oração, como nós fizemos hoje. Dobramos o joelho,
começamos a orar, eu creio que quase todos os brasileiros, alguns oraram até na rua, em jejum, em oração, clamando a Deus. Deixa eu te explicar algo aqui. Eu sei que muitos pastores que estão ouvindo vão falar assim: o apóstolo Josué, ele, além de ser pentecostal, ele acredita em algo mais. Sim, querido, sim, sim. Nós trabalhamos com batalha espiritual, sabemos o que é isso. Pastor, quando a igreja começa a orar, ela entende a sua posição, a oração começa a subir. A oração começa a subir. Até aos ouvidos do Senhor. Começa a subir. Isto aconteceu no momento em que Daniel começou a orar e a jejuar. No momento que ele dobrou o joelho para orar, o Senhor Deus ouviu a oração, chamou o arcanjo Gabriel. Entenda bem, irmão, preste atenção. Chamou o arcanjo Gabriel, líder dos anjos, que trazem respostas, que trazem ali a fala de Deus até o ouvido dos seus servos, e disse: leve até Daniel a resposta. Vamos lá, quero te mostrar algo aqui. De repente, quando o arcanjo Gabriel, ele desce, ele poderia muito bem chamar um anjo e falar assim: anjo, leve o recado. Mas a notícia, Bispo Léo, era tão importante que ele disse: deixa que eu levo eu pessoalmente. Eu vou ao encontro de Daniel. Quando ele descia nos ares, senhores pastores, minha irmã, você está com a Bíblia na mão aí, você que é professora de escola bíblica dominical, preste atenção numa coisa. Quando o arcanjo descia, Gabriel descia, imediatamente Satanás, com toda a legião de demônios, subiu, irmão Jerry, e parou o arcanjo Gabriel nos ares. Opa, como é que é? Então preste atenção, pastor Isabelinha. O homem de Deus de joelho orando, clamando, levando o seu pensamento a Deus, pedindo a Deus, e nos ares uma guerra espiritual. Deixa eu dizer para você uma coisa. Satanás não podia tocar no arcanjo Gabriel. Não podia tocar, mas impediu que ele passasse. O arcanjo Gabriel não é de guerra, não é de luta. Ele ficou quietinho, parado, esperando. Ele não é de briga. E Satanás agora guerreando com todos os demônios. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Eu acredito que lá dentro da Babilônia, eu acredito que no mundo inteiro começou a ouvir um barulho estranho. Eu acredito que algumas pessoas começaram a ouvir, alguém dizendo assim: olha, que barulho é este? Este barulho é o que estava acontecendo no mundo espiritual. Os demônios estavam lutando, tentando impedir a passagem de Gabriel. Deixa eu te falar algo com você. Eu creio, pela minha fé, que o barulho aumentou. Eu creio que começou a trovejar, cara. Eu creio que as pessoas quase ensurdeceram com o barulho. Sabe por quê? De repente o arcanjo Gabriel, ele chega onde está Daniel. Espera aí. Chegou em Daniel. E ele disse assim, olha bem, Daniel dizendo: falava eu, digo ainda, está em Daniel capítulo 9, versículo 21, para você que está acompanhando, né? Só para você entender. Daniel está assim, olha, o livro de Daniel, capítulo 9, versículo 21. Está escrito assim: falava eu, digo, falava ainda na minha oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio veio rapidamente, que ele veio voando bem rápido, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido.
no princípio das tuas súplicas, atenção, olha o que ele falou, quando você começou a orar, atenção, missionária, quando você começou a jejuar, Daniel, quando você dobrou o joelho para falar com Deus, olhe bem, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim. Diga graças a Deus. Deixa eu dizer para você uma coisa, minha irmã. Quando você começou a orar, veio a ordem. Olha, queridos, quando nós começamos a orar ao nosso Deus, a ordem saiu do trono de Deus. Quando nós começamos a clamar, quando a igreja começa a clamar, a ordem veio. Eu creio que Deus disse assim: para, demônios do coronavírus. Pode parar. Para. A minha igreja está se levantando. A minha igreja está se posicionando. Olha bem. Ele fala assim ainda, olha. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. E eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entenda a visão. Deixa eu te falar com você uma coisa. No momento em que saiu a ordem, que foi ordenado que ele viesse, os espíritos malignos pararam no ar. Se você na sua casa for ler com bastante atenção, você vai entender que de repente Deus ordena o arcanjo Miguel, que é um arcanjo de guerra, ele é de batalha, ele é de luta. E pastora Isabelinha, não pode brincar com o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, ele tem um poderio que não existe, um poder dado por Deus, não existe nação nessa terra que tem poder de fogo maior do que o arcanjo Miguel. Um anjo só que está, ele tem milhares e milhares de anjos trabalhando com ele, o arcanjo Miguel. Milhares de anjos de guerra, legiões de anjos de guerra. E se você acha que são anjos bonitos, não são anjos bonitos. Não são. Se algum dia você pedir a Deus para Deus te mostrar o rosto do arcanjo Miguel, não vai pensar que é um anjo todo cheio de luz, bonitinho, bonito, não. Não. Parece mais com leão, rosto de leão, do que rosto de homem. O arcanjo é fera. Não se brinca com ele. Ele obedece à voz de Deus e os anjos que estão ao lado dele obedecem à voz de Deus e cumpre à risca o que Deus manda dizer. O que Deus mandou dizer. E tem outra coisa. Um anjo só, são milhares e milhares, mas um só, se for lhe permitido, ele destrói esse globo terrestre apenas com uma espadada. Destrói, um só. Portanto, quando eu vejo alguém orar e dizer assim: Senhor, manda o arcanjo Miguel aqui, eu digo assim: para que mandar o arcanjo Miguel, meu Deus do céu? Para que mandar o arcanjo Miguel para expulsar um demônio, 2 demônios, 3 demônios? Ah, apóstolo, mas é uma legião, mas não manda arcanjo Miguel, não precisa dele vir e ele nem vem. Nem vem, queridos. Basta um anjo só apenas, e você dizer: sai em nome do Senhor Jesus Cristo, acabou. A guerra está ganha, queridos. O arcanjo Miguel, ele sobe e ele ganha essa guerra. Ele acaba com essa guerra. E o arcanjo Gabriel passou, atravessou. Deixa eu dizer para você o que está acontecendo. Apóstolo Josué Lopes, eu sinto uma coisa. Talvez você foi lá no Google procurando saber que barulho é esse que está acontecendo no globo terrestre. Que barulho é esse, apóstolo? Talvez alguém olhou para você e disse: olha, isso aí são meteoritos. Isso aí é porque não está tendo muitos voos. É que está acontecendo isso. É lógico. A ciência vai tentar te explicar assim. A ciência vai tentar te mostrar assim. Eu, como homem de Deus, eu vejo uma coisa. Está acontecendo uma guerra ao redor do globo terrestre. Existe uma movimentação no mundo espiritual.
Se porventura Deus te permitisse olhar para cima agora, minha irmã, e visse a guerra que está acontecendo acima de todos os países, talvez a senhora não sairia de casa, o senhor não sairia de casa, não é por causa do coronavírus não, a senhora não sairia por causa do que a senhora ia ver no céu. Uma guerra terrível. Os demônios querendo acabar com a humanidade. Os demônios tentando acabar com o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E o Senhor Deus com seus anjos, em nossa proteção, em nosso auxílio, os anjos do Senhor no seu portão, querido, no seu portão, no portão da sua casa. Preste atenção. Você que é muito crítico, você que pegou uma foto de um prato cheio ontem e mandou para mim, e dizendo que assim que você ia começar o seu jejum, se eu fosse você, eu pegava uma corda e amarrasse essa língua grande sua e tapasse os seus olhos com super bonder, está entendendo? Para você parar de falar besteira, bobagem. Você não sabe o que está falando. Você não entende nada do que você está falando. Não se brinca com o mundo espiritual. É por isso que muitas pessoas morrem de forma que nós perguntamos, pastor, por quê? Deus, por que isto aconteceu? Queridos, principalmente você que está inserido na igreja, principalmente você que um dia aceitou o Senhor Jesus Cristo como Salvador e você pertence à igreja. É melhor você ficar calado se você não está entendendo o que está acontecendo. No mundo espiritual existe agora uma guerra. Uma guerra. E quem está guerreando neste momento é a igreja do Senhor Jesus Cristo. No mundo inteiro existe essa guerra. E quem está guerreando é a igreja do Senhor Jesus. E eu vou dizer mais ainda, queridos. Existem alguns crentes que estão com medo, chorando pelo canto. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Se nós não tivéssemos mexido com o diabo, ele não teria vindo contra nós. E existe neste momento muitos que estão até numa posição confortáveis e agora estão até criticando as pessoas. Tem que ter muito cuidado com isso, porque a culpa é nossa como igreja. Foi nós que provocamos o diabo e os demônios. Sabe como? Tirando as pessoas das trevas, tirando o cachaceiro do vício, tirando os drogados do mundo das drogas. É nós que provocamos o inferno. E louvado seja Deus por isso. Porque nós fomos chamados para isto aí. Nós somos chamados para a guerra. Tem uma canção que diz: os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. Diz assim, olha: os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. As milícias dos remidos marcha resoluta. Mais ou menos assim. Certo que a vitória alcançará. Olha o coro. Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar. No lance imprevisto, na frente eu quero estar. Opa! O que esse hino diz? No lance imprevisto. Espera aí. Quero meditar sobre isso. Então, pastor, o que você está chorando? Ô, minha irmã, você que é ministro de louvor, o que está chorando? Você que faz parte da obra de Deus, o que você está chorando?
no lance imprevisto. Lance imprevisto, meu irmão Jerry, é aquele que você está batalhando para cá e o inimigo vem de lá. Você é obrigado a dizer: Deus, o Senhor me colocou para guerrear para cá e agora eu tenho que virar para o outro lado. É isso aí, pastor. No lance imprevisto, na frente, me coloca, Senhor. E Ele só coloca em lances imprevistos quem Ele acredita, quem Ele confia. Os covardes vão cair agora. Os covardes vão parar. Nós vamos encontrar muitos pastores que não vão retornar para os seus locais de reunião mais. Muitos vão entregar o salão alugado e vão abandonar as suas ovelhas. Que vão dizer: não é assim que eu queria trabalhar. Mas um número considerável de homens e mulheres de Deus vão dizer: no lance imprevisto, Deus, na frente eu quero estar. Não tem problema, Senhor, se porventura o lance for imprevisto, me coloque lá, que eu estou disposto a lutar, batalhar. Eu quero que todos saibam pelo Brasil e pelo mundo. A missão evangélica Betel, ela foi levantada há 30 anos atrás. Não foi levantada em tempos bons, foi tempos ruins. Perseguição, dificuldade. Esse apóstolo que vos fala, eu só não passei fome com a minha família para começar a missão evangélica Betel. Sabe por quê, queridos? Porque a promessa de Deus, ela se cumpre em nossas vidas. Mas se eu te falar que chegou o dia que eu não tinha um pedaço de frango para colocar para os meus filhos comerem, e esta data era uma data chamada data Natal, eu não tinha no início. Mas sempre nós olhávamos para Deus, eu e minha esposa. Pastora Shirley era criança na época, missionário Fabiano era um rapazinho ainda novinho. E sempre nós falávamos com Deus, dizia: Senhor, nós vamos continuar batalhando, porque a resposta vem. O Senhor vai nos responder. E aqui estamos, queridos, aqui estamos. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Meu irmão, eu quero que você esqueça agora, esqueça partido político. Esqueça agora o homem que Deus colocou à frente para liderar esta nação. Esqueça tudo. A nossa luta como igreja é no mundo espiritual. E eu quero chamar a sua atenção para algo. Se nesta noite ou nas noites que se seguem, se você, meu irmão, se você, minha irmã, ouvir o barulho estranho, eu quero te convidar a fazer algo. Dobre o joelho e comece a orar. Dobre o joelho. Se você não puder dobrar o joelho, ore deitado mesmo. Ore a Deus. Não fale nada, não fale nada. Existe uma guerra no mundo espiritual. E a igreja, ela é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Pastor, bispo, podem fechar a porta do lugar que você reúne. Você pode cancelar o contrato do local onde você está reunindo. Mas a vitória é sua em nome de Jesus Cristo. As ovelhas que Deus colocou para que você pudesse guiá-las, elas vão te valorizar. Sabe por que razão? O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Hoje nós colocamos, creio que foi hoje pela manhã, coloquei uma foto, eu estava pregando com a igreja totalmente vazia, sem ninguém. E eu coloquei o seguinte: se é para morrer, eu prefiro morrer no altar. Eu prefiro morrer no altar. Então, se é para morrer, lugar de pastor morrer tem que ser no altar. Aqui pregando a palavra, anunciando o evangelho, falando do Senhor Jesus Cristo.
se porventura, por força da lei, eles vierem fechar essas portas, acabar com a nossa internet, com a nossa TV Envio Novo, enquanto eu estiver voz, eu vou para a rua pregar. Nós vamos para a rua pregar. Nós vamos pregar em praça pública, como eu já cansei de pregar, prego sempre. Vamos para a rua falar do Evangelho de Cristo Jesus e lutar contra as trevas. E nesse dia 5, nesse dia do jejum e oração, eu quero profetizar algo. Quero profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Está sendo feito vários hospitais de campanha, dentro daqueles estádios. Aqui em Minas Gerais, no Expo Minas, foi transformado em um hospital de campanha. Eu quero parabenizar todos que estão fazendo esses hospitais. Governadores, prefeitos, o presidente. Eu quero neste momento parabenizá-los por isso. Vocês tinham que fazer mesmo, porque vocês trabalham com estatísticas, vocês trabalham com números, vocês trabalham vendo o que aconteceu em outros países. Então vocês estão certos, vocês tinham que fazer mesmo. Mas este homem de Deus aqui, eu não trabalho com números, eu não trabalho com informações, eu não trabalho com estatística, eu trabalho com revelação da palavra. E a Bíblia Sagrada diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Portanto, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, que a maioria desses leitos não serão usados. Em nome de Jesus. Sabe por que razão? Que nós acreditamos no poder de Deus. E muitos leitos que serão usados, nós vamos ver testemunhos de pessoas que foram curadas, levantaram daquele lugar, porque há um Deus, e este Deus é o Deus Todo-Poderoso. E nós cremos neste Deus. Portanto, esta palavra, que ela caia no seu coração. Hoje pela manhã eu dizia que nós não podemos deixar o nosso coração frio, nós temos que aquecer o nosso coração. E aquecemos o nosso coração com esperança, com alegria, com felicidade. Nós aquecemos com o Espírito Santo de Deus. Então eu quero neste momento desafiar a todos. Você está assistindo muita televisão, não é? E lógico, nós não temos mais nada para fazer, não é mesmo? É em frente à televisão, assistindo televisão, certinho. Vamos lá. Mas eu quero te falar algo. Está chegando através da televisão informações de que nós temos muitas pessoas enfermas, não é? É isso mesmo. Se o senhor tiver mais de 60 anos, a senhora tiver mais, não saia de casa não, fique quietinho dentro de casa. Mas chama o seu neto, esse netão aí que gosta de andar, sua neta, agora, chama ele e fala assim: olha, faz uma pesquisa para mim nos hospitais, para ver quantos que já estão internados com esse tal de coronavírus. Vai lá, eu não quero que você vá na internet não, eu quero que você vá lá, para o carro, e chega lá e pergunta como cidadão, quantas pessoas já estão nos hospitais, já internados? Quantos estão no CTI? Vai lá e traz essa notícia. Depois que eles trouxerem essa notícia, eu quero que a senhora me ligue depois e fala comigo o que está acontecendo. Tá? Me ligue o que está acontecendo. Tá? Está sendo muito bom porque os hospitais estão vazios. E vão continuar vazios em nome do Senhor Jesus Cristo. Vão continuar vazios em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Jean, é isso que está acontecendo. Sabe o que as pessoas viverem por informação? Tem gente tremendo, rapaz, tremendo dentro de casa por informação. As informações são terríveis. Informações são terríveis. É como eu ouvi um pastor pregar outro dia, ele estava pregando, eu não sei o nome desse pastor, mas pastor, opa, um abraço para você. Eu ouvi um pastor falando sobre isso aí. Pedro estava andando sobre as águas tranquilamente, quando Jesus Cristo falou assim, olha, ô Pedro, vem. Pedro recebeu a revelação e começou a andar sobre as águas. Depois veio a informação, o vento soprando, e ele começa a olhar e pronto, lá vai Pedro. Está entendendo? Então, se você for andar segundo as informações, meu amigo,
Pare com isso. Cancele esse sua assinatura do jornal. Cancele por uns dias. Mude a sua forma de assistir as coisas. Comece a assistir e pensar, não, mas Deus está ao meu lado. E comece a averiguar se é verdade. Comece a ver o interesse. O que eles interessam, a quem interessa a má informação. Uma informação ruim. Comece a observar isso. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. Amém? E as coisas vão começar a mudar. Brevemente vamos voltar ao trabalho. Brevemente o comércio vai voltar a abrir. Brevemente os templos vão estar lotados. Apóstolo, só depois da vacina? Não. Não é só depois da vacina não. Tá? Daqui uns dias você vai encontrar alguém pela rua e falar assim, isso é gripe? Fala, não, coronavírus. Ah, tá. Então tá bom. Você vai dar uma espirradinha, minha irmã. E vai falar, opa, essa não é gripe não, é coronavírus. Está entendendo bem a situação? Você vai notar que ele não é esse bicho, essa fera toda não. Ainda mais com o poder de Deus na nossa vida, as coisas mudam. Acredite, onde entra Deus, a morte não para. Ela vai embora. E nós estamos orando por você em nome de Jesus Cristo. Continue assim. Não pise na friagem. Lava as mãos pelo menos 6 vezes por dia. Não as que as mulheres já lavam mesmo. Estou falando isso para os homens, né? Que as mulheres lavam até mais do que isso. Então, para os homens, lavar as mãos. Álcool em gel, sempre. Tomar os devidos cuidados. Nada de abraço por enquanto, né? Vamos seguir em frente. Mas fé no Senhor Jesus Cristo. Ah, graças a Deus. É a igreja caminhando. É a igreja caminhando. Tem um corinho até que fala isso, né? Eu lembro no corinho que fala assim... a igreja sempre caminhando. Você que está em casa, você não sabe, eu sou bem antigo. Eu tenho mais ou menos uns 63 anos de evangélico. Pentecostal, sou pentecostal desde 1969. Então vamos lá. Tem um corinho que fala assim, quer ver? Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Oh glória, aleluia, a igreja sempre caminhando. A igreja sempre caminhando. Vamos aplaudir o Senhor, vamos. A igreja sempre caminhando. É o Senhor ao nosso lado nos abençoando. Amém, que Deus abençoe. Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça. Senhor, eu coloco essa casa diante do Senhor. Colocamos agora esta senhora, este senhor que parou para nos ouvir, parou para assistir e participar deste culto online, agora através da TV Vivo Novo. Eu peço que o teu Espírito Santo venha abençoar este homem, esta mulher, este jovem. Deus, eu peço que as tuas mãos estejam sobre esta casa. E eu tenho certeza que desde o momento em que esta vida, ela se dispôs a te buscar, o Senhor também respondeu. E eu acredito que a resposta chegou neste lar. Se porventura, ó Pai, neste momento, alguém que esteja me ouvindo, está sentindo um pouco de falta de ar, ele está sentindo que ele está assintomático, eu peço agora e eu estendo as minhas mãos em direção a este jovem, a este homem, a esta mulher, e eu mando embora em nome do Senhor Jesus Cristo. Se porventura for o coronavírus, eu digo agora, sai. Sai em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai deste corpo agora, em nome de Jesus, e bata retirada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Minha irmã, em nome de Jesus, amém. Minha irmã, daqui a pouquinho, dê uma olhadinha na febre. Vai passar. Já está passando. Em nome de Jesus. Já está passando. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, nós já estamos chegando no final da nossa reunião. Eu quero cumprimentar neste momento todos os bispos da Missão Evangélica Betel e todos os demais bispos que estão me ouvindo. E eu quero deixar uma palavra para a membresia da Missão Evangélica Betel, onde quer que esteja. Onde quer que esteja. Eu sei que você é um colaborador da obra de Deus.
Você é alguém que entrega o dízimo, a oferta na obra do Senhor. E a missão evangélica Betel, aí na sua cidade, ela continua. Aí está o seu pastor, a sua pastora, está o bispo, está nessa região. A sua superintendente está aí, sua região. E eles estão aí orando por você. Então nós vamos agora consagrar os dízimos e as ofertas. E esta conta que você está vendo aí, se porventura você for da missão evangélica Betel, da cidade de Moeda, da cidade de Betim, Belo Vale, não deposite o dízimo aí, tá? Faça um favor, não deposite, não faça isso. O seu pastor, a sua pastora, eles precisam desta ajuda para continuar a obra onde ela está. Se você é lá do Carmo do Cajuru, se porventura você é de Esmeraldas, bairro Novo Retiro, no centro, se porventura você é de Nova Lima, tá? Não faça isso. Ah, apóstolo, mas eu não sou de nenhuma missão evangélica Betel. Eu estou aqui em São Paulo, eu estou no Rio de Janeiro, eu estou na Bahia, e eu fiz da minha casa uma casa de Obed-Edom. E eu gostaria de dizimar. Então, meu irmão, aí está o número da conta. Você pode fazer uma transferência, ou então você pode procurar amanhã ou o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal e depositar, transferir agora, ou então depositar amanhã, e nós vamos estar orando por você. Se você quiser mandar o comprovante pelo WhatsApp, pelo número que está aí, 31 983 22 33 37. Nós vamos colocar aqui no ofertório para estar contabilizando e orando pela sua vida para que Deus te abençoe. Agora, se você é da missão evangélica Betel, procure o seu pastor, a sua pastora, entregue o dízimo, a oferta, porque a obra de Deus precisa continuar. E nós estamos aqui. Hoje eu coloquei apenas um videozinho no Facebook, contando como nós estamos aqui na Atenas. A obra não parou. Amém? Você que não está podendo vir, porque nós estamos de quarentena, uma obra não parou. Eu acho até interessante que a pastora Aurora, ela lidera um grupo de irmãs que limpa o templo e tudo, e ela está sempre à frente fazendo esse trabalho. Eu acho interessante, o GR, todo dia de culto, e vem a pastora Aurora, ou mesmo fora do dia de culto, limpar o templo, limpar os bancos, limpar o altar, limpar tudo. Outro dia eu até falei, Aurora, interessante, ela falou assim, não, aqui é a casa que nós escolhemos para adorar o Senhor. Então, mesmo os irmãos não estando vindo, aqui não pode ficar poeira. Não pode. Os banheiros não são usados no domingo. Na segunda-feira vai lá a pastora e irmãs limpar o banheiro masculino e feminino, tudo direitinho, para deixar tudo limpinho. Sabe por quê, queridos? Porque, afinal de contas, esse lugar aqui é o lugar que o Senhor nos deu para glorificar a Ele. Aqui não tem nada você chegar e encontrar uma casa de aranha aqui dentro, misericórdia. Aqui estamos aqui todo dia. Todo dia. Então, eu quero que você saiba que nós, por isso que eu falei, nós da Missão Evangélica do Bairro Amazonas, nós não paramos os movimentos aqui neste lugar, não. Hoje, afinal de contas, o templo ficou aberto a parte da manhã inteira até meio-dia, depois 5 horas da tarde já estava aberto novamente até agora, é o dia inteiro o movimento, queridos. E para aqueles que não sabem, eu tenho, graças a Deus, outro lugar para morar, eu poderia estar morando em outro lugar, mas nós decidimos, aqui nós temos um apartamento nos fundos, eu e minha pastora Aurora decidimos passar 24 horas aqui, pronto. À sua espera, orar por você. Você ligou, nós estamos orando. Você ligou, precisou de algo, nós estamos aqui, tá? E você que passou de 60 anos, não sai de casa não, se precisar eu saio para você, tá bom? Estamos aqui, né, Rogério? Estamos aqui para sair, comprar as coisas. Se você precisar que busque alguma coisa para você, estamos aqui para isso. É só me falar, nós temos uma equipezinha aqui e saímos. Alguém falou assim, o apóstolo José, mas você também já passou de 60. Esquece isso. Vamos batalhar, vamos fazer a obra e o Senhor vai nos abençoando, não é mesmo, irmão? E o Senhor abençoando e nos fortalecendo a cada dia mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. E muita força e vitória para todos. Então, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode segurar em sua mão. E você que vai transferir, eu quero que você prepare para uma coisa. Você pode fazer uma transferência online agora,
Ou então você pode separar seu dízimo e sua oferta, você pode ligar e falar, apóstolo, eu tenho aqui na minha casa um dízimo e oferta. Nós temos quem busca na sua casa. Se porventura você quiser vir aqui, venha. Só ligar e falar, olha, estou indo aí no templo para colocar no ofertório meu dízimo e minha oferta. Nós estamos aqui para te receber. Amém? E eu quero dar aqui um aviso de uma vez. A partir de maio, a nossa Santa Ceia, ela vai ser no primeiro domingo. Todo primeiro domingo, Santa Ceia, a nossa ceia, vai ser no primeiro domingo. Então, nós não vai ser no segundo mais. Primeiro domingo vai ser o domingo de ceia. E domingo que vem, agora, atenção. Domingo que vem agora, vai ser a última ceia no segundo domingo. Vai ser também o dia que é o dia de Páscoa, domingo de Páscoa, né? Nós vamos ter aqui uma ceia especial. Vamos ter uma ceia especial. Você pode participar da ceia em sua casa. Você pode estar adquirindo o suco de uva, o pão, e nós vamos te ensinar como você preparar, e depois nós vamos consagrar o vinho e consagrar também o pão na sua casa, para que você possa participar. Apóstolo Josué, mas eu quero ir no templo. Olha, nós vamos poder receber até 30 pessoas aqui dentro. Até 30. Então, para isto, você vai ter que ligar antes e falar, apóstolo, eu quero ir. Quando passar de 30, nós não vamos poder receber mais. É só 30 aqui dentro. Aqui cabe 200 pessoas, mas vamos receber 30 porque ainda tem o grupo de louvor. Então você pode vir. Apóstolo, e como vai ser preparado o pão e o cálice? Deixa eu te explicar. Vai ter todo um ritual para isso. Os diáconos vão estar com luva, máscara, está entendendo? As pessoas que estiverem aqui, elas mesmas que vão partir o pão, não vão ser os diáconos. Então nós vamos ter todo um cuidado para isto aí. Álcool em gel ali atrás, água e sabão para lavar as mãos, né? Então nós vamos mudar um pouquinho o nosso ritual para que você possa entender e participar com segurança, com tranquilidade do corpo de Cristo, né? O símbolo do corpo de Cristo, que é o pão e o cálice. Domingo que vem, com a graça de Deus. Então, escute bem. Para domingo nós estamos esperando uma grande festa aqui neste lugar e na sua casa. Está me entendendo? Nós estamos preparando uma grande festa aqui e na sua casa. Então prepare para enviar fotos depois, né, da festa na sua casa, festa espiritual. Amém? E Deus, Ele vai estar te abençoando em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos consagrar os dízimos e as ofertas. Fique sobre seus pés. Fique sobre seus pés. Fique sobre seus pés. Curve agora a sua cabeça. Hoje nós não iremos estar ungindo as mãos das pessoas hoje, apenas hoje, por enquanto, né? Vamos deixar por enquanto. Nós vamos estar ungindo depois para oração para enfermidade. Aí pode ficar tranquilo que o apóstolo está aqui para colocar azeite nas mãos e colocar as mãos sobre a cabeça do enfermo. Não temos nenhuma preocupação com isso, nenhuma. Fomos chamados como homens de Deus. Alguém me perguntou, apóstolo, e se o senhor não pode, porventura o senhor não está sujeito a pegar o... Sim, é o preço que nós temos que pagar, meu amigo. Não tem essa, não, é o preço que se paga. Mas acreditamos no poder de Deus, fazemos isso. Então, hoje, aqueles que forem dizimar, ofertar, pode vir aqui à frente. E você que está na sua casa, se prepare para consagrar seu dízimo e suas ofertas ao Senhor e proceder da forma em que nós falamos. Curve a cabeça. Altíssimo Deus e glorioso Pai, em nome de Jesus eu te apresento esta pessoa, esta mulher, este homem, esta família, que separou o dízimo, separou a oferta, colocou dentro do envelope ou não. Esta vida que agora está fazendo, ó Pai, uma transferência. Esta vida que agora decidiu colaborar na tua obra,
nós queremos te apresentar. E pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor possa fazer desta vida uma vida próspera na tua presença. Que a cada dia ele possa crescer mais na tua presença. Nós ministramos as bênçãos sobre o dizimista, sobre os ofertantes e todos os lares, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo e desses que estão aqui presentes, que estarão ofertando e dizimando, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pode vir aqui à frente, colocar aqui na frente do altar, né? Que Deus abençoe, aqueles que vão entregar o dízimo, a oferta, pode fazer isto, que o Senhor abençoe rica e poderosamente. Amém, queridos? Irmão, nós estamos chegando ao final da reunião. Nós estaremos aqui quarta-feira, e quarta-feira quem vai pregar é o pastor Antônio Carlos, da Missão Evangélica Betel do Bandeirinhas. Ele vai estar pregando aqui, quarta-feira que vem. Sexta-feira, nós teremos aqui a presença do bispo Alisson. Ele vai estar pregando sexta-feira. Para quarta-feira que vem vai ter outro. Então, bispo, pastor, você que é da Missão Evangélica Betel, preste atenção, você será convidado a vir pregar aqui neste lugar. Nós estaremos dando essa oportunidade. E outra coisa também que nós queremos dar oportunidade, né, pastora Shirley? Se porventura alguma denominação aqui próximo Barra Amazonas precisar de uma assistência, está usando da nossa estrutura que nós temos, né, para passar um recado para os membros, para estar enviando um recado para o rebanho, olha, por favor, liga para o pastor Marlon. Liga, pastor Marlon. Então liga para mim que eu te dou o telefone do pastor Marlon. Você pode ligar para o telefone 983-22-3337 e o pastor Marlon vai conversar contigo, né? Pastor Marlon, pastor Jean, com respeito, te auxiliar nessa questão de você passar um recado para a membresia. Então estamos aqui com a nossa estrutura à disposição, né, da Igreja de Cristo Jesus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos colocar de pé? Vamos colocar de pé. Vamos terminar a nossa reunião. Você que está na sua casa, fique sobre seus pés agora. Nós vamos agora profetizar a bênção mais uma vez sobre o Brasil. Vamos profetizar sobre o Brasil agora em nome de Jesus Cristo. E nesta noite você vai ter uma noite tranquila. E a semana que já está iniciando vai ser uma semana de bênção sobre a sua vida. E está sendo uma semana de bênção. Olha, prepare para boas notícias daqui para frente. Prepare para boas notícias. O Senhor tem notícias boas, principalmente para o seu povo, para aqueles que acreditam no seu poder. Então agora eu gostaria de pedir a você, se você puder dar as mãos, as pessoas que estão dentro da sua casa, aquele seu irmão, seu amigo, os que estão aqui no templo ou não, é você que está lá em sua casa. Dê a mão à sua esposa, seu esposo, seu filho, e nós vamos ministrar a bênção agora e terminando em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te agradecemos por este culto, por esta reunião, te agradecemos por todos que estão conosco, onde quer que eles estejam, Pai. Nós te apresentamos agora todas as casas que nos escreveram, mandaram a mensagem através do WhatsApp e se inscreveram como Casa de Obed-edom. Que o Senhor abençoe todos, Pai. Que os teus anjos estejam protegendo e guardando na porta deste lar. Deus, agora nós abençoamos a semana dos teus filhos. Que eles continuem abençoados. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Agora nós vamos profetizar. Diga comigo assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Graça e paz.